Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então, existe um templo na Índia que só abre, sei lá, 1 ou 2 vezes por ano, que é um templo muito simples e muito interessante. Tem uma chama e tem camadas, véus, 7. Aqui a gente não vai entrar no porquê são 7, etc. E nesse dia muito específico que esse templo abre, as pessoas elas podem entrar na primeira camada, no primeiro véu. Aí fica cantando alguns mantras. Aí depois de um tempo, aquela chama que está muito difusa lá no fundo, abre-se o primeiro véu e as pessoas andam um pouco. E aquela chama fica um pouco mais clara. Aí, sucessivamente, até que as pessoas ultrapassam todos os véus que encobrem a chama e chegam à essência. Isso é uma forma, assim, talvez em um certo sentido metafórica, talvez em um certo sentido muito verdadeira, de expressar essa ideia da cultura védica de que por trás da matéria existe o espírito, certo? E esse espírito, ele está sempre vivo, ele está sempre ativo, ele nunca deixou de estar e por definição ele nunca vai deixar de estar, porque ele é a base da existência. Então a cultura védica ela é formada a partir de uma verdade de que existe o divino e que o divino ele sustenta toda a manifestação material. O divino, ele aí já começa a ter diferentes visões de como esse processo acontece. Para algumas pessoas, o divino ele é uma chama que tal qual solta fagulhas, centelhas. Essas centelhas elas carregam todas as mesmas propriedades do fogo, mas elas não têm a mesma permanência, em um certo sentido, do que o fogo central. Elas saem ali e depois, em um certo sentido, elas apagam, e quando elas apagam, elas retornam para o fogo original. Ok? Isso é o que é normalmente traduzido como Atma, Purusha, etc. e tal, Diva. É a noção de que existe a grande alma, que é o divino, e da grande alma se manifestam assim bolhas de pequenas almas, que são tal qual divinas, mas elas ficam encapsuladas por diferentes véus de matéria, e essa pequena bolha de divino, ao se identificar com as camadas de matéria, ela sofre, porque ela tem uma angústia de que ela tem uma natureza eterna, e ela tem uma natureza absoluta, e ela tem uma natureza onisciente, que são os mesmos atributos que o cristianismo coloca, só que em um certo sentido ela parece estar perecível. O que é perecível? São aqueles diferentes véus que encobrem esse espírito divino, a alma de Deus, se a gente fosse colocar numa terminologia católica, certo? Então, fazendo uma transcrição assim para o ambiente católico, a gente tem a ideia de que Deus não só soprou o Espírito Santo e animou o homem, né? Essa alma, ela não é uma expressão de Deus, ela é Deus em si. Por isso que o Namastê, assim, o divino dentro de mim saúda, reconhece o divino dentro de você. Que divino é esse que está sendo falado? É esse princípio de consciência cósmica, esse princípio de consciência absoluta, consciência pura. Aí existe uma outra versão, um outro entendimento dentro da cultura védica, que também é bastante antigo e é mais assim para qualquer pessoa se identifique. Na verdade, tanto faz. Uma traz essa característica menos física, com menos figura, só com um princípio mais abstrata, mais intelectual, em um certo sentido. E o outro traz esse mesmo princípio de uma maneira mais com forma, com nome, com a sensação de que existe um Deus cuidando da criação, certo? Isso favorece uma prática devocional, enquanto que na outra favorece uma prática mais abstrata, intelectual, meditativa, no sentido de
se fundir no absoluto. O outro é agradar ao absoluto. Não importa muito bem se é A ou B. A relação com o absoluto é o que deve ser assim percebido como o essencial. Tem gente que se facilita mais de se relacionar com o absoluto da forma A ou B, certo? Mas a existência do absoluto é fundamental na cultura védica, tá? Bom, então, originalmente, mas muito lá para trás, isso pode ser 20 mil anos para trás, mas dentro da contagem védica isso pode ser muito mais do que 20 mil anos para trás. Ele não segue nosso padrão de contabilizar, de Egito, essas coisas assim. A contagem do tempo tem histórias assim de que há 5 mil anos atrás tinha uma quantidade de gente que a gente não conseguiria nem botar em Roma, assim, em termos, né? Mas vamos deixar essa questão do tempo um pouco de fora aqui. Vamos só dizer que é uma cultura que se reconhece há muito tempo e se transmite conhecimento de uma forma oral há muito tempo. Tinha uma integração muito forte com o mundo natural. Ainda vivia muito próximo do sol, muito próximo da lua e muito próximo do vento. E essas eram as 3 principais formas de se relacionar com o divino. Era uma época, assim, vamos chamar de pré-sedentária. Uma época onde as forças da natureza eram muito vivas na vida de todo mundo e era muito fácil se relacionar com elas, certo? Essa é a cultura védica, ou do Rig Veda, etc. e tal, e todos os hinos, eles são hinos de comunicação, comunhão, vivência desse lugar, através do som, ok? Então a cultura védica, ela é uma cultura originalmente conhecida pelo som, transmitida pelo som e ativada pelo som. Em um certo sentido, o Ayurveda mais antigo, o Ayurveda mais védico, vamos colocar dessa forma, é mantra para curar isso, mantra para curar aquilo, e fica lá repetindo, e aquilo dali vai organizando o funcionamento fisiológico da gente através de uma organização sutil da matéria. Como se fosse uma homeopatia ainda mais sutilizada, colocado dessa forma, certo? Da mesma forma, quando a gente faz homeopatia, a gente fica invertendo lá a matéria várias vezes, e aquilo pega uma assinatura energética, que quando entra no nosso corpo energético reconhece aquilo e passa a funcionar de uma maneira diferente, que nem passar um produto com código de barra num leitor de código de barra. A terapia sonora da cultura védica, ela é extremamente impressionante e avançada. E nisso também estão os rituais, que envolvem os rituais do fogo, que são meios de comunicação entre a estrutura densa da matéria e a estrutura sutil do universo. Bom, então a cultura védica, no geral, é uma cultura que usa fogo, água, vento e verbo. E mantra, tá? E ela é eminentemente devotada a agradar os princípios sutis que regem a manifestação física, porque esses princípios sutis, em última instância, elas são regidas pelo divino. Se a gente quisesse assim, ter um panorama da cultura védica de uma maneira mais simplificada, é mais ou menos essa a ideia, ok? Aí, quando é que entra a ideia do yoga como práticas físicas, etc. e tal? Existem milhões de discussões, etc. e tal. Mas, no primeiro momento, cultura védica é sentar na beira do fogo, fazer mantra, queimar algumas coisas no fogo e se comunicar com os deuses dessa forma. Uma cultura mais xamânica, vamos colocar dessa forma. Depois de um período, começa a haver a antropomorfização desses princípios, a ideia de Brahma, Vishnu e Shiva. Já é uma cultura brahmânica, é uma especificação, já passou bastante tempo, as pessoas já estão muito mais sedentárias, as culturas já estão muito mais sedentárias, elas não se expõem mais tanto aos elementos naturais e elas já vivem em lugares que tem parede, e dentro dessas paredes esse princípio está deificado em uma forma mais específica, que é mais ou menos o que a gente conhece como cultura védica hoje em dia. Hoje em dia a gente não fala tanto do Surya, Vayu, etc. É muito mais comum as pessoas escutarem de Brahma, Vishnu e Shiva, certo? Essa não é a cultura védica assim, mais antiga, já é uma transliteração, vamos colocar dessa forma. E aí o Ayurveda começa a pegar
mais usos de ervas. E o uso de procedimentos cirúrgicos também, que é a história de Dhanvantari, e aí vem toda a terminologia clássica do Ayurveda, Charak, Sushruta, etc. e tal. Tá? Mas no início, a principal medicina do Ayurveda era mantra. E se você vai num lugar ainda bastante roots da Índia hoje em dia, é menos ocidentalizado em um certo sentido, as pessoas não têm vergonha em fazer práticas sonoras para achar que aquilo vai ter tanta validade quanto dar um comprimido para as pessoas, ok? Bom, aí, digamos assim, essa é o que a gente chama de Ayurveda, entre aspas, tá? Mas esse Ayurveda ele já é uma racionalização, em um certo sentido, da cultura mais anímica que tinha antes. Aí depois disso, vem um outro período onde só o uso de ervas, por conta da disponibilidade das ervas, por conta das florestas estarem sendo destruídas, etc. e tal, precisou-se formular um novo set de equipamentos terapêuticos. E isso também veio com a combinação do aparecimento do budismo, teve vários processos reestruturantes aí, e o Ayurveda desenvolveu o conhecimento no Ayurveda. Os sábios entraram em comunhão com o conhecimento dos metais pesados, que é uma parte assim que é praticamente proibida de falar do Ayurveda pelo grau de avanço científico-tecnológico que isso tem, que a nossa ciência ela é tipo assim milhões de anos atrás. A capacidade do que os sábios descreveram de desintoxicar materiais para que o nosso corpo pudesse metabolizar isso, isso tivesse um efeito químico, farmacológico extremamente potente, extremamente equilibrado, é absolutamente ainda fora do paradigma da nossa ciência. Se a nossa ciência ocidental, cartesiana, bioquímica, qualquer coisa que seja, já consegue pensar um pouco sobre homeopatia, isso, aquilo, outro, essa ideia de como aquilo não é tóxico e por que aquilo só é tóxico feito da forma como um cara de tanguinha no século XI ou qualquer coisa assim descreveu aquilo que tem que ser feito dessa maneira e se não for feito dessa maneira não dá certo. É ainda tipo muito Deus desceu na terra e entregou a Bíblia para ou qualquer coisa que seja assim, né? E é demais para o nosso paradigma científico. Então isso não chega no Ocidente. A gente fica com a Ayurveda mais assim do Shatavari, etc e tal. É proibido mesmo, assim, não pode entrar na União Europeia, não pode entrar nos Estados Unidos, é perigoso, não sei o que. A galera usa isso há muito tempo. É claro que por uma questão comercial muitas pessoas produzem isso de uma forma inadequada, porque os métodos de produção disso têm que ser artesanais, tem que ser queimado com um tipo específico de madeira, se não for aquele tipo, não funciona, é um negócio chato assim. Então a Ayurveda nesse sentido ele não foi feito para ser feito em grande escala. Ele foi feito para adaptar a um mundo mais urbano que se configurava ali. Atualmente a gente está numa, digamos assim, uma quarta fase do Ayurveda, que é tentar conciliar o que daquela segunda fase a medicina contemporânea consegue aceitar. E o que a medicina contemporânea tem uma dificuldade muito grande de aceitar e, assim, no mundo ocidental rejeita, certo? Saber aonde o paradigma técnico, científico, cartesiano, mecanicista, bioquímico, etc. e tal, pode aceitar o Ayurveda. Oleação faz bem por conta disso, não sei o que, botar óleo no nariz faz bem por não sei aquilo, enema, não sei o que, panchakarma, não sei o que lá, rejuvenescimento, não sei o que, programa de engravidar, não sei o que lá, principalmente a ideia de fazer com que a gente não envelheça tão porcamente. O Ayurveda ganha grande destaque no mundo farmacêutico, etc. e tal. Então esse quarto Ayurveda, ele meio que passa por cima do conhecimento dos metais pesados, que existe na Índia e que só existe naquele lugar restrito, e fica muito focado nessa ideia de rasayanas, de rejuvenescer, de fazer com que as pessoas possam ficar mais tempo gastando dinheiro. Ok? Então isso é um panorama assim, onde a cultura védica e o Ayurveda têm uma certa relação. Eu não falei de Jyotish, etc e tal, mas é para dar um olhar geral e fazer as coisas pelo menos ter um pano de fundo, tá bom? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!